Olá, eu sou o professor Vitor Haase, do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da UFMG, e vou apresentar uma aula sobre a utilização do método de revisão sistemática no estabelecimento da prevalência de descalculia do desenvolvimento. Vou compartilhar a tela. Então, para revisar a prevalência da descalculia do desenvolvimento, eu vou apresentar os resultados de um estudo feito por Divine e colaboradores em 2013, publicado na revista Learning and Instruction. Tá? Então, esse artigo vai nos ajudar a entender como é que a revisão sistemática pode ser aplicada para estabelecer a prevalência da descalculia do desenvolvimento. Tá? Então, a questão de pesquisa é: qual é a prevalência da descalculia do desenvolvimento? Tá? O que é descalculia do desenvolvimento? Bom, descalculia do desenvolvimento é o termo que se usa para descrever uma percentagem da população em idade escolar que apresenta dificuldades graves e persistentes da aprendizagem da matemática, principalmente da aritmética, as quais não podem ser explicadas por deficiência intelectual, déficit neurosensorial, problemas emocionais ou motivacionais, bem como por falta de estimulação ou oportunidade de educação adequada. A etiologia é multifatorial, ou seja, a descalculia decorre da interação de múltiplas influências gênicas, poligênicas e experienciais. Então, resultado da interação entre poligênios e o ambiente. As dificuldades são muito básicas, como processamento numérico, diferenciar tamanho a cardinalidade de conjuntos, ou mesmo de realizar as 4 operações aritméticas ou de aprender a tabuada. A gente pode entender a descalculia como sendo o equivalente matemático da dislexia. Qual é a prevalência da descalculia? Bom, para isso, a gente tem que entender o que é prevalência. Então, a frequência das condições de saúde pode ser estimada de diferentes maneiras. A prevalência corresponde ao número de casos diagnosticados em um determinado momento, em um determinado segmento da população. É isso que nós queremos fazer. Então, é importante distinguir a prevalência da incidência, número de casos novos diagnosticados em um determinado período de tempo, em um determinado segmento da população. É importante não confundir, às vezes as pessoas usam o termo incidência e, na verdade, estão querendo falar sobre prevalência. A estimativa da prevalência vai depender do diagnóstico, que são os casos que foram diagnosticados. Como é que a gente diagnostica a descalculia do desenvolvimento? É um problema. Problema porque não existe nenhum marcador cognitivo ou biológico. Não existe um teste neuropsicológico, não existe um exame de laboratório, de neuroimagem, de eletrocefalograma, ou seja lá o que for, um exame genético, qualquer coisa que permita identificar indivíduos que têm descalculia do desenvolvimento. Então, como é que se faz o diagnóstico? Foi criada uma gambiarra, que são os critérios diagnósticos utilizados nas nosologias psiquiátricas, como o Manual Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM. Então, as dificuldades precisam ser persistentes. Não é? Foi mal numa prova. Vai reiteradamente mal. As dificuldades são graves, ou seja, elas têm que se situar abaixo de um determinado ponto de corte, e um instrumento padronizado de desempenho, que no Brasil a gente usa o TDE, o Teste de Desempenho Escolar. A inteligência precisa ser normal, e a gente tem que excluir aquelas outras causas primárias, falta de oportunidade, problemas motivacionais, emocionais e assim por diante. Tá? Bom, qual é a prevalência de descalculia no Brasil? O melhor estudo que existe é esse estudo de Fortes e colaboradores, que eles estimaram uma prevalência de descalculia no Brasil como sendo igual a 6%.
O instrumento critério foi o TDE e o ponto de corte foi 1,5 desvio padrão, abaixo da média de desempenho, ou seja, o desempenho se situou abaixo do PR, ou seja, do ranking percentílico 6 a 7. Então, abaixo do percentil 6, o percentil 7 no TDE foi o critério que eles usaram para diagnosticar descalculia. Mas, peraí, você esperaria que a prevalência fosse diferente, né? Se o ponto de corte usado se situou entre 6 e 7 percentil, a prevalência tinha que ser igual a 6%, senão tem alguma coisa de errado nesse estudo. Tá? Então, isso mostra para nós, né, como a descalculia do desenvolvimento é diagnosticada de forma arbitrária, né, uma vez que não existe um marcador cognitivo, um marcador biológico que nos permita identificar com certeza, e uma vez que a distribuição da habilidade matemática na população segue uma curva normal. Então, tem que se estabelecer um ponto de corte arbitrário, mas não existem diferenças qualitativas da maneira como a criança que está abaixo ou que está acima do ponto de corte aprende. Tá? Então, nesse artigo de 2013, a Divine e colaboradores procuraram entender qual é a prevalência da descalculia do desenvolvimento, entre outros assuntos que eles estavam querendo ver. Para isso, eles se utilizaram do método que é a revisão sistemática. Tá? Então, eles foram para a literatura e identificaram todos os estudos que tinham analisado a prevalência de descalculia do desenvolvimento. Identificaram 16 estudos, tá? Que estão listados aqui, e que usaram os mais diversos critérios, observando as mais diversas taxas de prevalência. Os critérios variam, então, né, do percentil 10, percentil 20, 2 desvios padrões abaixo da média, que é o percentil 5, percentil 16, 20, 17, e assim por diante. Aí, esses autores tiveram uma ideia muito interessante, que foi mapear, né, essas diversas taxas de prevalência, né, na curva normal. Tá? Então, todas as informações que a gente tem mostram que as diversas características psicológicas, biológicas complexas, como, por exemplo, inteligência, personalidade, habilidades cognitivas, como, por exemplo, habilidade matemática, se distribuem na população conforme uma curva normal. Tá? E aí é que se vê, né, como nos diversos estudos, essa prevalência varia de 2,3% a 25%, dependendo do critério que se usa. Então, essa prevalência ela é extremamente arbitrária, ela é uma coisa problemática. Daí a importância da gente ter métodos de estudo que nos permitam estabelecer o diagnóstico a partir de um critério independente, que não seja circular. Tá? E a coisa fica mais complicada ainda, porque no Brasil, né, os estudos como, por exemplo, aquele teste internacional, o PISA, que é feito quando as crianças estão com 15 anos de idade, mostra que 68% das crianças brasileiras ficam abaixo do percentil 10, equivalente ao percentil 10 nos países desenvolvidos. Então, se você fosse utilizar um critério objetivo, 10%, desculpa, em torno de 70% da população juvenil brasileira teria descalculia. Isso, obviamente, é um absurdo, né? Muito provavelmente é relacionado à má qualidade da educação no Brasil, que vai refletir mais nas crianças mais pobres que vêm da escola privada, que tem acesso a uma educação da escola pública e que tem acesso a uma educação de pior qualidade. Tá? A coisa é complicada, então, pela diferença, pelo apartheid social que existe no Brasil, tá? Entre as crianças da escola pública e da escola privada. Nesse estudo aqui, né, os autores observaram que o percentil 75
na escola pública, ou seja, 75% das crianças tinham notas abaixo de 270 no SAEB de matemática, enquanto que 25% das crianças de escola privada tinham notas abaixo de 260. Ou seja, o percentil 75 da escola pública corresponde mais ou menos ao percentil 25 da escola privada. Então, a gente vê como essas tentativas de estabelecer a prevalência, elas são bastante complexas, arbitrárias, né, e muito influenciadas por variáveis sociais, econômicas, culturais e assim por diante. Uma maneira de resolver esse problema foi proposto por uma psicóloga americana chamada Michelle Mazzocco, que ela propôs fazer uma distinção entre descalculia do desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem da matemática. A descalculia do desenvolvimento é diagnosticada por um ponto de corte mais estrito, ou seja, em torno do percentil 5, ela é mais grave, ela é mais persistente e ela tem uma maior probabilidade de uma causa genética. Por outro lado, a dificuldade de aprendizagem da matemática, ou DAN, é diagnosticada por um ponto de corte um critério mais liberal, um ponto de corte em torno do percentil 25. Ela é menos grave, menos persistente e tem uma probabilidade maior de causa ambiental. Então, com isso, eu quis ilustrar duas coisas para vocês. A primeira coisa é a questão da arbitrariedade do diagnóstico de descalculia do desenvolvimento, enquanto a gente não tiver um marcador cognitivo ou um marcador biológico, a importância, né, que os fatores sociais, ambientais, educacionais têm no desempenho em matemática, né? E, por último, a necessidade da gente ser mais flexível, usar critérios diferentes quando a gente está querendo analisar uma determinada situação. Tá? De qualquer maneira, assim, mesmo que a gente não saiba bem qual é a prevalência, a gente precisa ter alguma medida de prevalência. Por quê? Porque se a gente não tem essa medida da prevalência, a gente não vai saber o que fazer, a gente não tem como planejar assistência, intervenções educacionais para essas crianças que estão tendo dificuldades de aprendizagem da matemática. Então, era isso que eu queria comentar com vocês, né, nessa aula de hoje. Então, muito obrigado pela atenção.